Olá pessoal, sejam bem-vindos às nossas videoaulas. Estamos aqui com a parte de desenho geométrico, onde o objetivo é resolver esse exercício, cujo enunciado é o seguinte. Temos duas retas aqui, S e R, tá certo? Que elas vão ser concorrentes, tá? Então, o objetivo é traçar uma bissetriz de um ângulo aqui formado por essas duas retas, tá? Cujo vértice é desconhecido. Então, olha só, eu estou colocando aqui, ó, tá? As duas retas prolongadas, onde o objetivo então nosso vai ser encontrar alfa sobre 2, né? Porque elas estão se encontrando nesse ponto aqui, ó, né? Nesse ponto aqui, tá? E então existe uma bissetriz desse ângulo formado pelas duas retas. E é isso que a gente quer fazer, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é traçar duas paralelas. Então, vamos traçar duas paralelas aqui, ó. Tá? E aqui. Legal? Duas paralelas. Agora nós vamos pegar, gente, olha esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, beta, tá? Esse aqui também é um ângulo beta, porque as retas são paralelas, tá certo? Tá? É aquela questão de ângulos colaterais internos e colaterais externos. Então, eu tenho aqui duas retas, tá? Também aqui, vamos chamar de 1 e aqui de 2, tá certo? As duas aqui estão sendo cortadas por essa transversal que é a reta R. Então, eu posso falar em ângulos colaterais internos e colaterais externos aqui para essa aqui, tá? Da mesma forma aqui também, essas duas retas 1 e 2 estão sendo cortadas pela reta S. Então aqui também vou ter um ângulo aqui também, né? Um ângulo aqui também, tá certo? O oposto dele aqui vai ser igual, o oposto dele vai ser igual. Aqui, como aqui é beta, também aqui é beta, certo? E aqui é alfa e aqui é alfa, tá certo? Então aqui é beta, beta, tá? E aqui é alfa, né? Certo? Então, alfa, ângulos opostos para os vértices. Então, nós temos ângulos aqui, ó, envolvidos aqui, que são colaterais internos e colaterais externos. Da mesma forma aqui, tá certo? Então, o que nós vamos fazer agora? A bissetriz desse ângulo beta aqui, ó, e desse ângulo aqui, ó, tá certo? Que estão se encontrando aqui agora, ó, tá certo? Então, nós vamos unir esses dois pontos. Vamos chamar aqui para nós de A e aqui de B, tá certo? Então, nós vamos unir aqui, ó, A com... que vai dar metade desse ângulo aqui, ó, tá certo? Então, aqui, ó, tá legal? E vamos traçar também por B, aqui por B, até ali, ó, naquele ângulo, o ângulo beta, para dividir o ângulo beta ao meio. Legal? Então, aqui, então... Nós vamos chamar esse ponto aqui, ó, de 1 para nós, tá legal? Agora, o mesmo processo que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui, ó, tá? Então, eu posso traçar bissetriz desse ângulo beta e bissetriz desse, tá certo? Ou eu posso fazer equivalente, achar a mediatriz do ângulo beta que tá ali, tá certo? Assim, ó, certo? E agora aqui, ó, paralelo a essa bissetriz desse ângulo aqui, nós vamos traçar uma bissetriz aqui, tá certo? Então aqui nós temos o ponto 2, tá certo? A união do ponto 1 com o 2, tá certo? 1 com o 2
vai dar um segmento para nós, que vai ser a bissetriz procurada, tá certo? Vai ser a bissetriz desse ângulo alfa aqui, ó, tá certo? Então vai dividir o ângulo alfa aqui para nós, quando a gente unir aqui, ó. Vamos unir agora aqui, ó, o ponto 1 com o ponto 2. Uma caneta mais grossa, tá? Nós vamos traçar essa bissetriz, tá certo? Como eu falei aqui, é a bissetriz do ângulo alfa aqui, ó, tá certo? É a bissetriz do ângulo alfa. Vocês notar que se a gente prolongar aqui, ó, a gente prolongar aqui assim, ó, tá? Nós vamos ter alfa sobre 2 aqui e vamos ter alfa sobre 2 aqui, tá certo? Pessoal, a justificativa aqui, ó, de que unindo o ponto 1 ao ponto 2, tá certo? Independente do ângulo que tá aqui, ó, independente desse ângulo que tá aqui, nós podemos mostrar numa outra aula, tá? A justificativa de que unindo o ponto 1 com o ponto 2, tá? Ela é a bissetriz do ângulo alfa aqui, da intersecção da reta R com a reta S aqui, ó, tá certo? Então vai dividir o ângulo alfa nosso aqui em alfa sobre 2 e alfa sobre 2. Então, essa justificativa nós vamos dar quando a gente estiver trabalhando com a parte de ângulos bissetriz de ângulos colaterais, certo? Internos e externos,